A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui para mais um assunto muito importante da nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a homossexualidade. Nós já temos um vídeo falando sobre a revolução sexual. E esse vídeo eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Então vai ser muito importante que você assista não somente esse, mas também o vídeo que fala sobre a revolução sexual, a revolução social, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a homossexualidade. Foi um assunto abordado pela revista, na lição de número 3, inclusive temos a aula aqui no canal, tá bom? Sobre a aula de número 3. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto em específico, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. A homossexualidade, como nós já falamos no outro vídeo, ela é a característica, né, atribuída aos seres vivos, no caso aqui, que se sentem atraídos, seja de forma física, esteticamente e também emocionalmente por uma pessoa do mesmo sexo, seja ele biológico ou o mesmo gênero que o seu, tá bom? Então, nós definimos aí o que é homossexualidade. Não se usa o termo homossexualismo, tá bom? Mas sim homossexualidade ou o termo homossexual, tá bom? Então a revista ela tratou sobre esse assunto, sobre esse quesito e falou que não há, afirmou, né, que não há nenhum determinismo biológico, mas um comportamento adquirido. E com isso nós vamos ver que os cristãos conservadores que somos nós entendem a prática homossexual como contrária à ordem natural da criação, que é um conceito bíblico, tá bom? Então vamos lá. Dentro dessa ideia, nós vamos ver que existe e está existindo um novo padrão. Ou seja, esse novo padrão, como foi dito também no outro vídeo, ele nasce de imposições ideológicas geradas pelo processo de globalização, que inclui a expansão econômica, social, né, e política. E dentro desse conceito de globalização, o mal da globalização é a ideia da imposição ideológica. Eu falei no outro vídeo, ideias, imposições ideológicas marxistas, gramscianas, esquerdistas e também várias outras políticas, né? Como as políticas progressistas que trazem esse viés. Nós falamos no outro vídeo lá que está bem completo, está muito massa, está muito interessante, tá bom? Então vamos lá. Dentro desse conceito do novo padrão, que é imposta por imposição ideológica e criou corpo, forma e tamanho, nós vamos ver um grupo surgindo. Esse grupo é o LGBTQIA+. Também pode-se acrescentar LGBTQIAP+. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada letra para que nós possamos entrar no assunto. Talvez não é todos que às vezes criou uma curiosidade para entender melhor essas letras. Então eu faço questão de colocar aqui para nós entendermos melhor o conceito. Então vamos lá. A primeira letra é o L. L é o que? De lésbica, ou seja,
pessoas ou mulheres que gostam de outras mulheres. Elas são consideradas lésbicas. A letra G, está fazendo referência a gay. No caso aqui, é homens que gostam de homens. A outra letra é a letra B, relacionada a bissexual. Ou seja, essa pessoa sente atração pelos dois gêneros, ou seja, por homem e por mulher. O T é transgênero. Aqui está em 3 categorias: transgênero, travesti e transexuais. Ou seja, é a expressão ou identidade de gênero. É diferente do sexo biológico, né, que foi atribuído no nascimento. Então eu tenho transgênero, travesti e transexuais na letra T. O Q, porque é LGBTQ, né, que é queer, que no caso aqui é qualquer pessoa que não é heterossexual ou cuja sexualidade ou identidade de gênero muda com o tempo. Então, essa identidade de gênero, né, essa sexualidade dele vai mudando conforme o tempo. Hoje ele gosta de um segmento, no outro ele não gosta mais. Então, é o queer. Quando nós olhamos para a letra I, nós vamos ver a intersexual. Ou seja, a pessoa que nasce com características sexuais, ou seja, genitais, mas não se enquadram nas categorias binárias de masculino e feminino. Quando nós vemos a palavra A está relacionada a assexual, ou seja, é a pessoa que sente pouca ou nenhuma atração sexual por outra pessoa. Aí nós temos o P. O P significa pansexual, ou seja, pessoa que sente atração por todos os gêneros ao qual eu citei. Se nós pegarmos o LGBTQIA+, ou LGBTQIP+, o mais está relacionado à comunidade, ou seja, inclui todas as expressões ou gêneros de sexualidade que podem existir. Pasmem vocês, existe aí versões com até 52 letras. Então, esse mais incluiria essas 52 letras aí existentes, tá bom? Então, vamos lá. Nesse processo de contracultura, nós temos que entender o seguinte, por exemplo, esse processo ele inicia nos anos 60, tá? 1960, a partir de 1960, entendendo que séculos atrás, tá? Remonta aí aos tempos bíblicos também, que a revolução sexual ela vem ganhando corpo, vem ganhando nomes e vem ganhando projeção. É na década de 60 que essas projeções vão começar a se concretizar, tá bom? Então nós vamos ver que inicia-se a partir da década de 60. Anos 80, ou seja, 60 para 80, nos anos 80 cresce a indústria pornográfica. Ou seja, no ano 70, ou seja, 1970, década de 70, inicia-se os maiores movimentos pelos direitos nos Estados Unidos, ou seja, por esse grupo de pessoas que estão se identificando em gêneros, tá bom? Então você vai ver que entre 60 e 80 eu tenho o período de 1970 ou década de 70, ao qual esses movimentos vão ganhar notoriedade, principalmente nos Estados Unidos. Com isso, nós temos que entender algumas colocações aqui, alguns pontos importantes. Primeiro, os ativistas nesse período usavam a palavra gay para definir tanto homens quanto mulheres homossexuais, tá? A palavra gay era uma palavra universal. Mas em 1980 usaram a palavra gay e lésbica, ou seja, desmembraram a palavra gay e colocaram gays e lésbicas. Lésbica fazendo referência às mulheres e gays fazendo referência a homens. No final de 1980,
começou-se a usar a palavra B e a palavra T. A palavra B está relacionada a bissexuais e a palavra T está relacionado a transgênero, tá bom? Aí você vai ver que 10 anos depois, 1990, a sigla LGBT começa a ser usado, tá bom? No Brasil se usava outra sigla, que era GLS, que no caso GLS era gays, lésbicas e simpatizantes daqueles grupos, tá bom? Então você vai ver que a outra sigla vai começar a ganhar peso, que no caso aqui seria a GLBT, tá bom? E você vai ver que vai ser siglas novas que vão surgir no lugar do GLS, tá bom? E você vai ver também que mais tarde foi acrescentado o L, aí ficou LGBT, tá bom? E depois, aliás, GLBT. Aí depois o L passou no lugar do G, aí ficou LGBT, tá? Por que que o L ele foi passado em primeiro plano no lugar do G? Porque o G significa gay, L significa lésbica, LGBT. O L justamente era para reconhecer a luta das mulheres lésbicas e femininas, porque começaram com elas esses grandes movimentos, tá bom? Então aí você começa a entender mais um pouco sobre a questão da sigla. Outra questão que eu queria abordar aqui, para nível de conhecimento, tá bom? Isso é muito importante eu frisar aqui, não é um apoio ou um contraditório. Não, não é isso. É a informação que eu tenho que passar para os irmãos e irmãs concernente ao assunto que é resumido dentro da revista, tá bom? Foi citado a homossexualidade, tá bom? E não se esqueça, homossexualidade e não homossexualismo. Vamos lá. O casamento homoafetivo. Quais foram os direitos conquistados pelo grupo, por essas pessoas que são classificadas como LGBTQIAP+. O primeiro ponto aqui foi o casamento homoafetivo. Alguma pergunta poderia surgir. Existe uma lei que dá direito a pessoas do mesmo sexo se casarem? Não. Não existe uma lei que dá esse direito, mas nós vamos ver que essa regra, essa norma é cumprida por jurisprudência, que é a decisão, aplicação e interpretação das leis. Essa jurisprudência foi determinada pelo STF em 2011, tá bom? A nível de conhecimento aí, pelo STF, Supremo Tribunal Federal, de 2011, aonde reconheceu o quê? A união dessas pessoas, desse casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo, como sendo legal, tá bom? Porque não existe uma lei específica feita pelo Congresso Nacional, tá bom? Pelos deputados que são legisladores, que trabalham fazendo leis, tá bom? Porque o STF não pode fazer leis, mas por jurisprudência eles conseguem determinar. Então vamos lá. Então, quando nós olhamos, no caso agora, para o CNJ, tá, que é o Conselho Nacional de Justiça, a resolução 175 de 2013, ou seja, 2 anos depois, determinou aos cartórios a obrigação de registrar os casamentos e converter em união estável em casamento, ou seja, a pessoa que não era casada, mas tinha união estável, poderia ser convertido em casamento. Então, a partir de 2013, com o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, determinou que nenhum cartório do Brasil, no território nacional, poderia negar o casamento homoafetivo nessa circunstância, tá bom?
Vamos lá. Outro ponto muito importante e interessante é a questão da adoção de crianças. Existe uma lei, existe uma regra, existe uma norma? É outro ponto que não existe. O que é que existe? O que existe é o seguinte: a questão de não existir. Não existe uma lei específica para casais do mesmo sexo, para adoção. Mas o ECA, por outro lado, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, não apresenta nenhuma resistência ou proibição. Mas a única norma e única regra que deve ter é que essas duas pessoas devem estar casadas ou em situação de união estável. É a única coisa que o ECA exige desse casal, que no caso agora, pelo STF, pela jurisprudência, é considerado uma família. Porque o conceito de família na nossa Constituição está atrelado ao homem e a mulher. Então, com a jurisprudência do STF de 2011, o casamento homoafetivo declarou também que eles são considerados família. E se eles são considerados família, eles têm o direito à adoção, tá bom? Vamos lá. O uso do nome social é um direito também que o grupo conseguiu. Por quê? Os transexuais e travestis, né, no caso são esses dois grupos, têm a garantia de usar o seu nome social e não o nome de origem, tá bom? É o nome de nascimento, no caso. Então, esse nome social seria usado perante órgãos públicos, autarquias, empresas estatais federais, ou seja, de acordo com o decreto 8.727/2016. Para fazer a inclusão do nome social, algumas facilidades foram feitas. Por exemplo, a pessoa que é transexual ou travesti, ela não precisa de advogado, não precisa. Ou uma autorização ou laudo médico, não precisa de usar esses requisitos, tá bom? Outra coisa também que é direito é a alteração do gênero no registro civil. Então o STF, o STJ, na verdade, né, firmou o entendimento que o transexual tem esse direito, independente da relação de cirurgia ou mudança de sexo, tá bom? Isso concernente à alteração do gênero no registro civil. Outro direito que vale ressaltar aqui, se eles são considerados um casal, uma família, nós vamos ver que eles também têm direito à pensão por morte ou auxílio reclusão, que no caso aqui, desde que eles vivam casados ou em união estável, tá bom? Vamos lá para algumas questões aqui interessantes também concernente à lei, para nós entendermos melhor. Quando nós falamos sobre crime de homofobia ou transfobia, que é o que aparece na Lei 7.716 de 1989, nós vamos ver que quando por jurisprudência também, que o STF determinou no dia 13 de junho de 2019, ou seja, como não existia uma lei que condenava crimes contra a homofobia e também a transfobia, o STF usou o que como argumento? Usou a lei de 1989, Lei 7.716, que é a lei sobre o racismo. Então você é uma lei análoga, ou seja, ela está atrelada. Como não existe lei para transfobia e homofobia, a lei ela é análoga porque ela está atrelada à lei do racismo. Porque essa lei é a lei do racismo. Não só do racismo, nós vamos ver aqui também, tá? Então, é uma lei análoga. Ela não existe uma lei específica, porque o Congresso não fez determinada lei.
Aí o que eles entenderam, o STF, no dia 3 de junho de 2019? Que existia um ADO. O que é um ADO? É uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É como se eles entendessem o seguinte: precisava de criar a lei, precisava de ter essa proteção, e o Legislativo, a Câmara dos Deputados, foram omissos. E como eles foram omissos, o STF entendeu que eles deveriam intervir para garantir os direitos do LGBTQIP+, tá bom? Então você vai ver que nós temos aí uma lei análoga. Então tem pessoas que às vezes tá pensando, seu aluno pensa que essa lei é uma lei que existe. Não, não é. Ela é análoga à lei do racismo. Aí nós vamos ver aqui também que o próprio STF, no dia 13 de junho, quando foi firmado, a partir do dia 13 de junho de 2019, quando passou-se a valer, tem um dado aqui muito importante, tá bom? Que vou fazer questão de ressaltar. Como nós estamos falando de uma lei que é uma lei análoga à lei do racismo, nós temos que entender essa lei. Essa lei que eu acabei de citar, a Lei 7.719 de 1989, ela não fala somente sobre o racismo. Se você pegar a lei em si, se você baixar ela aí na internet, você vai ver que ela vai falar que inclui como crime de preconceito o quê? De raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, essa lei que a gente fala lei do racismo, na verdade, é uma lei também que protege a religião, porque é cor, raça, etnia, religião e procedência nacional. Então, eles fizeram uma lei análoga ao lado dessa lei do racismo e da religião. E com isso, o que o STF entendeu também, através dessa ADO? Que o exercício da liberdade religiosa, porque como ela é análoga à lei 7.716, ali está embutido o preconceito contra a religião. É o crime também. Muita gente às vezes não usa esse direito que tem, mas é um crime. Aí você vai ver que a ADO não restringe o exercício da liberdade religiosa, desde que as manifestações, e como nós estamos no YouTube, nós também estamos fazendo manifestações. Por quê? Porque nós estamos exercendo o nosso direito de opinião, de liberdade, baseados na nossa Constituição, tá bom? O livre pensar, a liberdade intelectual, ou seja, estamos produzindo. Aí você vai ver o quê? Que aqui no exercício da liberdade religiosa, desde que as manifestações não configurem discurso de ódio, ou seja, a discriminação ou preconceito. Com isso, os agentes religiosos não podem sofrer punições embasada no crime de racismo por expressarem suas opiniões e também convicções doutrinárias. É por isso que nós temos a liberdade de falar sem ofender, nós temos a liberdade de falar sem machucar e a liberdade de falar sem oprimir. E com isso eu encerro aqui o meu vídeo, né, falando sobre essa questão e que pedindo a Deus que venha te abençoar, venha te orientar, para que você passe o melhor conteúdo e que nós possamos entender que nós não discriminamos, que nós não somos preconceituosos, apenas defendemos o nosso ponto de vista, que é bíblico, assim como eles defendem o ponto de vista deles, que não é bíblico, está na questão e na área social, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.